6. No dia seguinte, as tropas foram concentradas nos locais determinados e de noite avançaram. Era uma noite outonal carregada de nuvens negro-lilazes, mas não chovia. A terra estava úmida, mas não enlameada. E as tropas marchavam sem barulho, ouvindo-se apenas o tilintar fraco das peças de artilharia. Estava proibido falar alto, fumar os cachimbos, ferir lume, deixar os cavalos relinchar. O secretismo da operação reforçava-lhe o atrativo. Os homens iam animados. Algumas colunas pararam, ensarrilharam as armas e deitaram-se no chão frio, supondo que tinha chegado aonde deviam chegar. Outras, a maioria, marcharam toda a noite e, pelos vistos, foram dar aos sítios errados. O conde Orlov Denisov, com os seus cossacos, o mais insignificante dos destacamentos em ação, foi o único que chegou à hora certa ao sítio certo. O seu destacamento parou junto à orla da floresta, na vereda que ia da aldeia de Stromilovo à de Dmitrovskoy. Acordaram o conde Orlov Denisov antes do amanhecer, trazendo-lhe um transfuga do acampamento francês. Era um oficial inferior polaco do corpo de Poniatowski. O oficial inferior explicou, em polaco, que fugira porque fora injustiçado nas promoções, que havia muito merecia ser oficial, que era o mais corajoso de todos e que tinha sido por isso que os abandonara e os queria castigar. Informou também que Murat pernoitava a uma verstada ali e que, se lhe dessem 100 homens de escolta, o apanharia vivo. O conde Orlov Denisov aconselhou-se com os seus camaradas. A proposta era demasiado aliciante para ser recusada. Todos se ofereceram como voluntários, todos eram da opinião que se devia tentar. Depois de muita ponderação e de muitas discussões, o general Grekov, com 2 regimentos cossacos, resolveu acompanhar o desertor. Não te esqueças de que, disse o conde Orlov Denisov ao polaco, se mentiste, mantém enforcar como a um cão, mas se estás a falar a verdade, dou-te 100 ducados. O oficial inferior, com ar resoluto, não respondeu nada, montou o cavalo e foi com Grekov já pronto. Desapareceram na floresta. O conde Orlov Denisov, encolhendo-se por causa do frio do amanhecer, emocionado pelo que era empreendido sob a sua responsabilidade depois de se despedir de Grekov, saiu da floresta e pôs-se a observar o acampamento inimigo que agora se entrevia vagamente à primeira luz da manhã e das fogueiras a extinguir-se. À direita do conde, num declive aberto, deveriam aparecer já as nossas colunas. O conde Orlov Denisov bem olhava para lá e, apesar de que já se veriam distintamente, se lá estivessem, não via nada. No acampamento francês, como pareceu ao conde Orlov Denisov, e sobretudo ao seu ajudante de campo, que tinha um olhar aguçado, começavam a mexer-se. Francamente já é tarde, disse o conde Orlov Denisov, olhando para o acampamento. De repente, como acontece muitas vezes, quando o homem em que acreditamos some da nossa vista, ficou perfeitamente claro para ele que aquele oficial inferior era um malandro que mentia, que faria abortar toda a operação, que levaria os 2 regimentos, só Deus sabia para onde. Agora distraí-me aqui com uma mensagem no telemóvel. Mas como é uma consulta da médica, tem que ver o que é isto. Ok. Raios, o aldrabão mentiu-nos, disse o conde. É possível fazê-los voltar, disse um oficial de comitiva quando olhou para o acampamento francês, desconfiado, à semelhança do conde daquela aventura. Acha, o que pensa, fazemos-los voltar ou não? Vai mandá-los voltar para trás. Que voltem, disse o conde Orlov Denisov, resoluto, olhando para o relógio. Se não será tarde, já é dia. O ajudante de campo galopou pela floresta na pelgada de Grekov. Quando Grekov voltou, o conde Orlov Denisov, enervado com a tentativa abortada e também com a espera inútil dos regimentos de infantaria que nunca mais apareciam e com a proximidade do inimigo, sentimento partilhado por todos os homens do seu destacamento, decidiu atacar. Em sussurro deu voz de comando, montar. Puseram em ordem, benzeram-se. Deus esteja connosco. Urra! Estrepitou pela floresta e, centúria atrás de centúria, como que derramando-se de um saco sacudido,
Os cossacos, com os dardos erguidos, galoparam alegremente contra o acampamento através do riacho. Bastou o grito desesperado de medo do primeiro francês que viu os cossacos para que todos os homens que estavam no acampamento, despidos, mal acordados, abandonando as espingardas, os canhões e os cavalos, fugissem ao Deus dará. Se os cossacos perseguissem os franceses sem fazer caso do que os rodeava, apanhariam Murat e tudo o que havia no acampamento. Era isso que queriam os comandantes, mas foi impossível obrigar os cossacos a mexerem-se do lugar quando lhes caíram nas mãos troféus e prisioneiros. Ninguém dava ouvido às ordens. Foram feitos de imediato 1500 prisioneiros, tomados 38 canhões, bandeiras e, o mais importante para os cossacos, muitos cavalos, celas, cobertores e vários objetos. Pois bem, só pensaram em arrebanhar aquilo tudo, agrupar os prisioneiros, levar os canhões, partilhar os troféus e gritarem e barulharem entre si. A isto se dedicaram os cossacos. Os franceses, como não se vissem perseguidos, começaram aos poucos a cair em si, agruparam-se em destacamentos e começaram a abrir fogo. Orlov-Denisov, esperando em vão as outras colunas, não deu continuidade ao ataque. Entretanto, de acordo com a ordem de disposição, as tropas de artilharia das colunas atrasadas, comandadas por Bennigsen e geridas por Toll, avançaram como devia ser e, como sempre, chegaram, sim, mas não ao lugar que lhes fora destinado. E como também acontece sempre, os homens que tinham partido muito animados começaram a esmorecer e a parar. Ouviram-se palavras de desgosto, havia a consciência da confusão, começaram os movimentos de recuo. Os ajudantes de campo e os generais, que entretanto chegavam, gritavam, enraiveciam-se, discutiam, diziam que a direção era errada, que se tinha atrasado, descompunham tudo e todos e, finalmente, a desistência foi geral e começaram a andar por andar. A qualquer lado chegaremos. De facto, alguns chegaram ao lugar errado, outros ao lugar certo, mas com um atraso tal que os tornou de todo inúteis, a não ser para se exporem aos tiros. Toll, que nesta batalha fez o papel de Weyrother em Austerlitz, galopava com aplicação de um lugar para outro e por todo lado encontrava tudo virado do avesso. Assim chegou junto do corpo de exército de Bagovut, na floresta, quando já era dia pleno e este corpo devia estar junto de Orlov-Denisov havia muito. Enervado, aflito com o insucesso e achando que alguém tinha de arcar com as culpas, Toll galopou até o comandante de corpo e começou a admoestá-lo severamente, dizendo que por coisas destas se fuzilam as pessoas. Bagovur, um velho general experiente e calmo, também extenuado por todas aquelas paragens, confusões e contradições, para espanto de todos e contrariamente ao seu caráter, enfureceu-se e disse coisas muito desagradáveis a Toll. Não quero ouvir sermões de ninguém e como os meus soldados, sem morrer tão bem como os outros, disse ele e lançou-se ao ataque somente com uma divisão. Ao entrar no campo de batalha, fustigado pelo tiroteio dos franceses, o emocionado e corajoso Bagovut, sem considerar se seria viável ou inviável entrar em combate neste momento, e apenas com uma divisão, foi em frente expondo ao fogo os seus soldados. Naquele seu estado de ânimo furioso, tudo do que necessitava eram o perigo, as balas dos canhões e das espingardas. Foi um dos primeiros a morrer e logo a seguir caíram muitos soldados. E viu-se a sua divisão, durante algum tempo, ficar parada inutilmente sob o fogo inimigo. Que é grande incompetência. 7. Entretanto, uma outra coluna devia atacar os franceses a partir do centro. E era nesta coluna que estava Kutuzov. Kutuzov sabia bem que desta batalha travada contra a sua vontade nada resultaria além de confusão. Então, na medida dos seus poderes, continha as tropas, não avançava. Kutuzov ia montando, em silêncio, no seu cavalinho cinzento, respondendo preguiçosamente às propostas de ataque que lhe faziam. Não sabem falar de outra coisa senão de ataque, mas não veem que não sabemos fazer manobras complicadas, disse a Miloradovich, que pedia autorização para avançar. De manhã não souberam apanhar o Murat e chegar a tempo à posição. Agora não há nada a fazer, dizia a outro. Quando informaram Kutuzov de que na retaguarda dos franceses, onde antes não havia ninguém, segundo os relatos dos cossacos, estavam agora 2 batalhões, virou a cabeça para trás e olhou de soslaio para Ermolov. Ainda não falara com ele desde a véspera. Vejam só, pedem um ataque, fazem planos e mais planos, mas quando chega a altura de agir, nada está pronto e o inimigo já foi informado e já teve tempo de tomar as suas medidas.
Ermolov franziu os olhos e sorriu ao de leve quando ouviu aquilo. Percebeu que a tempestade já passara e que Kutuzov não passava agora das insinuações. Está a ironizar a meu respeito, disse Ermolov baixinho, tocando com o joelho em Raevski, que ia ao seu lado. Um pouco depois, Ermolov aproximou-se de Kutuzov e informou respeitosamente. Não foi tempo perdido, Alteza. O inimigo não se foi embora. Não quer dar a ordem de ataque. Senão, a Guarda Imperial nem o fumo cheira. Kutuzov não disse nada, mas quando me informaram de que as tropas de Murat estavam a recuar, deu a ordem de ofensiva. Porém, a cada avanço de 100 passos mandava parar 3/4 de hora. Portanto, toda a batalha consistiu apenas no que os cossacos de Orlov-Denisov tinham feito. As restantes tropas apenas perderam inutilmente várias centenas de homens. Em resultado desta batalha, Kutuzov recebeu a estrela de diamantes, Bennigsen ganhou também os diamantes e 100.000 rublos. Os outros, consoante as patentes, receberam também umas coisas muito agradáveis. E depois desta batalha, novas remodelações foram feitas no Estado-Maior. É assim que se faz sempre tudo entre nós, tudo ao avesso, diziam depois da batalha de Tarútino os oficiais e os generais russos. Da mesma forma que dizem agora, dando a entender que algum parvo fez aquilo tudo do avesso e que eles fariam melhor. Mas a gente que fala assim ou é incompetente ou engana intencionalmente a si mesma. Qualquer batalha, a de Tarútino, a de Borodino, a de Austerlitz, não decorre como foi planeado. É um seu imperativo essencial. Um sem fim de forças livres, porque em lado nenhum o homem é mais livre do que na batalha, onde se trata da vida ou da morte, influenciam a orientação da batalha, que nunca pode ser conhecida de antemão e nunca coincide com a orientação de uma só força. Se muitas forças simultâneas e diversamente orientadas agirem sobre um corpo, a direção do movimento deste corpo poderá não coincidir com nenhuma destas forças. Haverá sempre uma média, a mais curta, o que na mecânica se chama diagonal do paralelogramo das forças. Se nas descrições dos historiadores, sobretudo franceses, encontramos a afirmação de que as guerras e as batalhas se realizam de acordo com um plano previamente traçado, a única conclusão que daí podemos tirar consiste em que tais descrições não são verdadeiras. A batalha de Tarútino, obviamente, não conseguiu o objetivo que Toll tinha em mente, introduzir na batalha as tropas pela ordem indicada na disposição da batalha. Nem o objetivo que poderia ter o conde Orlov-Denisov, aprisionar Murat, nem o objetivo de extermínio imediato de todo aquele corpo de exército que Bennigsen e outros pretendiam alcançar, nem o objetivo do oficial que desejava participar na batalha e destacar-se, ou do cossaco que queria apanhar mais troféus do que os que apanhou, etc. Porém, se o objetivo era realmente o que se concretizou, aquilo que para todos os russos era na época um desejo comum, expulsar os franceses da Rússia e exterminar o seu exército, então é perfeitamente claro que a batalha de Tarútino, em consequência, precisamente das suas incongruências, foi a batalha necessária naquele período da campanha. É difícil, é mesmo impossível, imaginar desenlace mais razoável do que o desenlace que teve aquela batalha. Com um esforço insignificante, com grande confusão e poucas perdas, foram conseguidos os maiores resultados de toda a campanha, foi feita a passagem da retirada para a ofensiva, foi descoberta a fraqueza dos franceses e foi dado ao exército francês o impulso que ele esperava para dar início à fuga. 8. Napoleão entra em Moscou depois da brilhante vitória de La Moskva. Não pode haver dúvidas da vitória porque o campo de batalha ficou na posse dos franceses. Os russos recuam e entregam a capital. Moscou, cheio de provisões, de armas, de cargas de canhões e de riquezas incomensuráveis, está na mão de Napoleão. O exército russo, 2 vezes mais fraco do que o francês, não faz qualquer tentativa de ataque durante um mês inteiro. A situação de Napoleão é brilhante. Para atacar com forças 2 vezes superiores, os restos do exército russo e os exterminar, para conseguir uma paz vantajosa ou, no caso de recusa, fazer uma movimentação ameaçadora contra Petersburgo, sendo que, no caso de malogro, lhe era sempre possível voltar a Smolensk ou a Vilna, ou mesmo ficar em Moscou. Em resumo, para manter a situação brilhante em que estava na altura, o exército francês não era necessária, aparentemente, qualquer genialidade especial. Para isso bastava fazer o mais simples e fácil: impedir que o exército fizesse pilhagens, preparar roupa de inverno,
As reservas em Moscou davam para todo o exército e armazenar corretamente provisões suficientes para todo o exército. Em Moscou, de acordo com os historiadores franceses, os víveres davam para mais de meio ano. Napoleão, o genial dos geniais e que, como afirmam os historiadores, tinha o poder de dirigir o exército, não fez nada disso.